no capítulo 19. Com a permissão dos participantes, nós estamos gravando esse encontro para que depois ele fique disponível para os irmãos da igreja, irmãos e irmãs, poderem assistir no YouTube e no Facebook. Eu começo abrindo, eu vou abrir o texto para a gente dar uma passada rápida nele, e depois a gente vai para um esboço que aí vai nos guiar no estudo de hoje. Então, é o segundo livro dos Reis, capítulo 19, e eu comento rapidamente cada um dos blocos, como aparecem em nossas Bíblias. Vocês se lembram que na semana passada, no capítulo 18, o texto se encerra com um longo trecho onde emissários do rei da Síria, Senaqueribe, vão até Jerusalém, cercam a cidade e começam a falar impropérios, a ofender a Deus e o povo. E os emissários, os representantes do rei Ezequias de Judá, que estão no muro, ouvem tudo aquilo, não respondem e se retiram. Então aí vem agora o capítulo 19, que está na sequência então do capítulo 18. Eles vão e relatam para Ezequias tudo quanto foi dito, as ofensas que foram proferidas, enfim, tudo quanto se disse a respeito de Deus e de Judá e do próprio rei. E, portanto, o texto diz que Ezequias ouve aquilo, ele rasga as vestes, sinal de humilhação, de tristeza, e ele envia, então, representantes até o profeta Isaías. Então, ele manda homens para falarem com Isaías, solicitando que Isaías ore. Na sequência, o representante do rei da Assíria volta a encontrar-se com o rei e vai relatar tudo quanto se deu naquele momento. E o rei da Síria novamente fala palavras de ofensa, de humilhação para Israel, querendo enfatizar e forçar para que o rei se renda e abra as portas, os muros de Jerusalém para que eles tomem conta. Diante dessa nova fala agressiva do rei da Assíria, Ezequias então retira-se e vai perante Deus e ora. Então aí tem a descrição da oração, o que ele pede. O próximo bloco apresenta Isaías, trazendo a resposta para Ezequias. E aqui tem um texto grande, onde a gente tem alguns fragmentos, alguns trechos em forma de poesia, onde a resposta vem da parte de Deus com uma certa ironia contra a Síria e a afirmação de que Deus vai proteger seu povo e vai mandar os assírios embora. Na sequência, há um cumprimento da palavra de Deus, o anjo sai e fere o acampamento dos assírios que estão cercando Jerusalém. Há uma mortandade enorme, 180 mil homens morrem, e eles se retiram para a terra deles. Na sequência, Senaqueribe é morto, né, e outro rei surge na Assíria. Então, basicamente, essa é uma panorâmica do texto. Eu quero agora comentar com vocês, usando um esboço que vai nos guiar no entendimento. Se vocês perceberem nesse esboço, há correlações muito claras com o capítulo 18. Por exemplo, no capítulo 18, no final, o maior texto é um texto onde os representantes da Síria vão, né, diante dos muros e falam um monte de coisa contra o rei, contra Deus, etc. No capítulo 19, o maior texto é a resposta de Deus àquele discurso. Também é um discurso de Deus através de Isaías, né, através do profeta, mas então são dois discursos que se opõem, um no capítulo 18 e um no capítulo 19. Então, eu apresento agora um esboço para a gente seguir, para ficar um pouquinho mais claro para a gente, para nós. Espera um pouquinho que eu vou permitir o Wagner para entrar. Acho que o Wagner está entrando. E agora sim eu compartilho o texto. Boa noite, Wagner. Bem, então temos aqui
Segundo Reis 19. Como falei, o capítulo 19 é a continuação de 18. Eu imagino que vocês estão vendo, né, o texto. O capítulo 19 vai revelar como Ezequias reage diante da ameaça da Síria, né? E agora, então, cada um dos blocos que eu acabei de fazer observações rápidas, agora eu me detenho um pouquinho em cada um deles. No 19, de 1 a 7, como eu disse, Isaías recebe as informações lá daquelas ameaças todas feitas para Israel e para Judá e contra Deus. Ele manda emissários até Isaías, então versículo 2. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de panos de saco, ao profeta Isaías. Então ele manda esses homens até ele, e eles dizem, né? Olha, Ezequias diz assim: é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio. E essa palavra dá a impressão que o rei tem pouquíssimas expectativas de que as coisas mudem. Parece que há uma tristeza assim latente no rei. E aí vem o versículo 4, continua a fala do rei, que é transmitida através dos seus emissários ao profeta, onde ele diz: porventura, versículo 4, porventura o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabsaqué, que é o enviado do rei da Síria. Talvez ficasse melhor a tradução, porventura, como aparece em outras Bíblias, pode ser que. Ou seja, o rei está dizendo, pode ser que o Senhor tenha ouvido. Em outras palavras, parece que o rei está tão desanimado diante desse quadro que ele tem até dúvidas que de fato Deus tenha ouvido. Ele diz assim: pode ser que Deus tenha ouvido as afrontas que o rei da Síria fez. E aí o rei termina dizendo: ergue, pois, oração pelos que ainda subsistem. E aqui eu estou anotando esse detalhe. Eles pedem oração ao profeta. Mas, em geral, na Bíblia, o profeta não aparece como um homem de oração, né? O profeta, no Antigo Testamento, aparece como homem para quem a palavra de Deus vem e que ele transmite essa palavra. Há realmente situações em que o povo vai ao profeta, conversa com ele, mas é provável que essa ideia do rei pedir oração para o profeta, de certa forma, seria uma subutilização, né, do profeta. Quer dizer, não se espera grande coisa, pelo menos ore para a gente, seria mais ou menos isso. O profeta manda dizer para o rei, versículo 6, Isaías lhes disse: dizei isto a vosso senhor, o rei, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram diante de mim. Esse é o recado de Deus. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Isso, de fato, é o que vai se repetir lá, ou aparecer naquele último bloco, do versículo 20 ao 34, quando, de fato, o anjo aparece e destrói, e aí o rei tem que ir embora. Mas, enfim, Deus está dando uma palavra de esperança para o rei. O rei está tão desesperançado, mas o Deus, através de Isaías, manda essa palavra de que é para não temer. Entra daí o segundo bloco, do versículo 8 ao 13, e aí então Rabsaqué, o mesmo cara que foi lá nos muros e falou aquele monte de coisa, no capítulo 18, ele encontra o rei da Síria em Líbna. Gozada, a gente lê da impressão de cara que assim, o rei da Síria está onde? Está na Assíria, ou seja, o rei voltou. Não, o rei não voltou, o rei está ali na Palestina, está ali em Judá. Se você olhar no capítulo 18, versículos 13 e 14, capítulo 18, versículos 13 e 14, você vai lembrar que o rei da Assíria desce até Judá e começa a tomar as cidades fortificadas, a conquistar as cidades fortificadas de Judá. Entre elas tem Laques e Líbna. Ou seja, essa cidade que é referida no capítulo 19, versículo 8, ela faz parte do território de Judá, ou seja, o rei da Assíria ainda estava por ali fazendo batalhas. Então o Rabsaqué vai até ele, sai de Jerusalém, vai até ele e vai conversar, dizer o que está acontecendo. Aí entra um detalhe, versículo 9, capítulo 19, versículo 9. O rei da Síria ouve
que o rei da Etiópia houve que se dizia a respeito do rei da Etiópia. Ele, né, o rei da Etiópia saiu para guerrear contra ti. Naquele momento, naquele momento histórico, a Etiópia era um povo que vivia abaixo do Egito e que naquele momento eles tinham conquistado o Egito. Então, quando ele fala o rei da Etiópia, na realidade ele está falando Etiópia e Egito, principalmente Egito. Olha que interessante, chega para os ouvidos do rei da Síria que o rei do Egito, ou que Egito está indo para brigar com ele. Lembram quando o Rabsaqué falou lá no muro contra o Ezequias, dizendo que ele estava confiando no Egito? Lá no capítulo 18, versículo 21, por exemplo, quando ele diz, confias no Egito? Essa referência aqui, de que se ouve que o Egito está indo para brigar contra o rei da Síria, parece que dá sentido àquilo que foi dito. De fato, parece que Ezequias estava com alguma combinação ou com um pedido para que o Egito subisse e fosse auxiliá-lo. Né? Então é isso que parece que está acontecendo. O que acontece aqui? Né? O que está acontecendo aqui? A gente tem o rei da Síria que percebe que está vindo do sul gente para guerrear com ele. O que ele faz? Ele pressiona o pessoal de Jerusalém, porque agora ele se sente um tanto ameaçado, não tanto por Jerusalém, mas pelo sul. Qual que é a ideia? Ele quer conquistar Jerusalém para que, conquistando Jerusalém, que é uma cidade murada, ele possa oferecer resistência ao Egito que vem do sul. Então, essas são essas intrigas que estão acontecendo aqui do versículo 8 ao 13. As palavras dele são muito parecidas com a do capítulo 18, lá do versículo 22 até o 30 e tanto. Ele está insultando Deus, está insultando o rei e tudo mais. Aí, diante disso, dessa nova afronta, o que o Ezequias faz? Lembrem que no capítulo 19, quando o rei Ezequias recebe a informação do que aconteceu, versículo 1, final do versículo 1, capítulo 19, versículo 1, diz que o rei se cobre de pano de saco e entra na casa do Senhor. Interessante, quer dizer, o rei ele não vai para o palácio dele, um lugar de decisões, se aconselhar, ele vai para o templo. Nessa outra cena que volta para o rei, no versículo 14, vejam que diz aqui, de novo, tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, que traz as afrontas lá da Síria, leu-a. Então, o que ele faz? Subiu à casa do Senhor e estendeu a carta perante o Senhor. Então, ele, de novo, em vez de ir para o templo, em vez de fazer uma reunião de assuntos estratégicos, ele vai para o templo e apresenta aquela carta diante de Deus. E ora. Interessante aqui, gente, é o seguinte: lá no primeiro texto, no 19, do 1 ao 7, ele manda a gente para falar com o profeta e pedir para o profeta orar. Né? Ele pede para o profeta ver se consegue alguma coisa. Agora, ele entra no templo e ele mesmo, o próprio rei, ora. E aí ele, né, tem uma oração bonita, né? Versículo 16. Inclina ao Senhor o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. E daí, olha que interessante. Aí ele apresenta diante de Deus um quadro muito realista, a partir do versículo 17. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Olha que interessante, o rei Ezequias vai orar, e quando ele ora, ele não começa a inventar coisas, criar um mundo imaginário. A oração dele é repleta de realidade. Ele fala: Senhor, o homem que está vindo aí é terrível, né? Ele realmente acabou com a moçada, e se deixar ele vem e vai acabar com a gente. Então esse é o motivo da oração, que é uma oração muito pé no chão, mas que ao mesmo tempo procura a resposta e a ação de Deus. Aí ele vai continuar, e agora eu retorno para o nosso esboço. Agora vem o trecho que é o trecho maior, e nessa oração, né, lembrando, ele pede para que Deus ouça, né, a sua oração. Ele pede livramento.
Agora vem o trecho maior, que é do versículo 20 ao 34. E, de novo, é um texto, assim, dialogado, de novo é um texto dramaticizado. Até porque do versículo 21 ao versículo 28, na realidade, esse texto está em forma poética. Na nossa Bíblia não aparece, mas são versos, né? Então é uma fala poética que aparece. Por ser o maior texto do capítulo, ele é um texto bastante importante para nós. Então vejam, se lá atrás, no 18, 19 e 37, a gente tem o discurso dos que representam o rei da Síria, e a gente não sabe se esse discurso é correto, lembra? Tem um grau de subjetividade nele. Agora, no 19, 20 e 34, a gente também tem um discurso. E a gente poderia dizer, bom, mas então é um discurso subjetivo. Não, embora seja um discurso que poderia ser subjetivo, ele não é. Ele é um discurso que tem um grau de certeza. Por quê? Porque é Deus que fala. É isso que faz com que esse discurso possa ser recebido pela gente como um discurso que tem assertividade, que é adequado e correto. Então vejam que nesse texto a gente tem o início numa fala de Deus, né? E o versículo 20, Deus diz: Eu te ouvi. Olha que bonito. Na oração, Ezequias fala: Ouve, Senhor. Agora, na oração, Deus fala: Eu te ouvi. E aí, Deus fala: Essa é a palavra que o Senhor falou a respeito dele, a respeito do rei da Síria. E aí, olha o que Deus diz: A virgem, filha de Sião, te despreze e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Deus está usando uma linguagem feminina e se referindo a Jerusalém como uma mulher e dizendo que essa mulher não quer saber do rei da Síria, ela despreza, ela manda embora esse homem. Depois, do versículo 23 e 24, ele introduz o que seria a fala do rei da Síria. Por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste, agora é o que o rei da Síria tem dito, com a multidão dos meus carros, subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano, deitei, aqui é melhor traduzir no passado, deitei abaixo os seus altos cedros e seus ciprestes escolhidos, cheguei às suas pousadas extremas, ao seu denso e fértil pomar, eu mesmo cavei e bebi as águas estrangeiros, e com as plantas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Olhem que interessante, o discurso do rei do Egito é um discurso de poder, né? Ele invade os povos, ele destrói inclusive o Egito, mas aí Deus volta a falar a partir do versículo 25. Aí Deus diz: Acaso já não ouviste que já muito dispus eu, é Deus falando, eu essas coisas, já desde os dias remotos o tinha planejado? O que Deus está dizendo? Tudo que você está dizendo que fez, a Síria, todo esse poder que você está aí dizendo que tem, Deus está dizendo, eu que permiti isso tudo. Tudo estava debaixo do meu controle, você não fez nada do que eu não soubesse. Agora vejam o versículo 27, Deus falando. Mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Agora Deus está indo para cima da Síria. Deus diz: Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz. Algumas traduções dizem argola. Anzol dá mais a ideia de peixe, né? Argola dá a ideia de boi, né? Ou de touro, onde você põe aquela argola pela qual você puxa, né? O focinho é um elemento frágil, mesmo desses animais ferozes e potentes. Então, porei o meu anzol ou a minha argola no teu nariz e o meu freio na tua boca, né? A ideia do cavalo, o freio, né? Que puxa e machuca e faz o cavalo parar. E te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Deus está dizendo, eu vou segurar você e vou te mandar embora. E versículo 32, aí o profeta, né, Isaías falando sobre Deus. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar. Então,
Deus dizendo, né? Eu vou derrotar o rei da Síria, ele vai voltar para sua terra destruído, porque eu defendo Jerusalém. Porque eu defendo Jerusalém. Olhem que palavra forte, né? E também, assim, extremamente de consolo para o rei. O rei ora, ainda está desanimado, e Deus fala: deixa comigo, apesar de todo o poder da Síria, de toda essa vaidade que eles têm, eu os desprezo e eu vou agir em cima deles, vou mandá-los embora e vou defender a cidade. Deus diz: nenhuma flecha, nem uma flecha vai cair dentro dos muros da cidade. Que lindo, né, gente? Que palavra linda. Então, essa é a resposta de Deus para o Ezequias, mas também é o discurso de Deus que responde o discurso lá atrás dos enviados, dos homens que foram enviados pelo rei da Síria que falaram no muro. O último bloco, aí vem a ação. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil. Tá? Lembra, eles tinham cercado a cidade de Jerusalém, e a gente não sabe o que aconteceu, né? O texto dá a interpretação teológica, ele diz assim: saiu um anjo e matou a turma, né? De modo que os restantes se levantaram pela manhã e os poucos que sobreviveram viram que só tinham cadáveres. Então, os poucos foram embora com Senaqueribe para Nínive, foram embora para casa. E aí o versículo 37 fecha o texto dizendo: e o rei, um dia que ele estava adorando o seu Deus lá na sua terra, vieram 2 filhos, fizeram um estratagema contra ele e o mataram, e o outro filho assumiu. Então essa foi a punição de Deus contra esse homem que quis se levantar contra Deus e contra Jerusalém. Nesse bloco aí há uma coisa muito interessante, que nem sempre a tradução permite. No versículo 35, ele diz: então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor. Anjo traduz a palavra hebraica malak. E malak pode também significar mensageiro. E onde que tem mensageiro? Voltem aí no versículo 9 desse capítulo. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: eis saiu para guerrear contra ti. Assim tornou a enviar mensageiros a Ezequias. Mensageiros é a mesma palavra para anjo. É que aqui no texto, no versículo 35, o tradutor achou que ficava melhor anjo do que mensageiro. Mas qual que é a ideia? O rei tem o seu mensageiro. Deus também tem o seu mensageiro. O mensageiro do rei fala um monte de coisa. Ele é vaidoso, ele fala que o seu rei é poderoso, mas não faz nada. Ele falou um monte de coisa, mas não aconteceu nada. Nenhuma flecha caiu dentro de Jerusalém. O rei, assim como o seu mensageiro, não são de nada. É isso que o texto está dizendo. No entanto, Deus tem o seu mensageiro. E quando Deus manda o seu mensageiro faz o que tem que fazer. Isso é uma certa ironia que o texto constrói e que o uso em comum da palavra mensageiro permite que a gente entenda. O mensageiro do rei não faz nada. O mensageiro de Deus é poderoso. Ele faz o que Deus mandou ele fazer. Tanto é que morrem 185 mil e, posteriormente, o rei também morre. Deixe-me caminhar já para pensar em algumas reflexões para a gente concluir, e aí eu abro também a palavra para vocês comentarem. Antes disso, uma coisa relativa a uma estrutura que eu acho que a gente percebe no texto. Uma estrutura que liga o capítulo 18 ao 19, e uma estrutura que ela se constrói a partir das tensões entre Ezequias, o rei de Judá, e a Síria, e o rei da Síria. Lembrem que lá no começo, no capítulo 18, é dito que Ezequias se rebela contra a Síria. Então, né, ele é um cara que se volta contra. No entanto, no texto seguinte, já aparece o Ezequias se rendendo, dizendo: não, não, rei da Síria, desculpa aí, eu errei, eu vou pagar, vou dar dinheiro para você e tudo mais. O texto seguinte, aquele texto grande, quando o representante da Síria vem diante dos muros de Jerusalém, fala um monte de coisa, o rei, os representantes do rei ficam com medo, dizem para ele: não, não, não fala hebraico, porque o povo inteiro ouve, fala em aramaico, só para a gente entender, né? E o cara zomba, fala: não, eu vou falar para todo mundo ouvir e tal. Os mensageiros do rei de Judá estão com medo. E ao final, o povo e os mensageiros não respondem a tudo quanto foi dito, ficam quietos.
Ou seja, a gente vai caminhando, né, no início de uma rebelião corajosa para depois uma situação de medo, até de covardia. Mas ao final a gente tem a libertação. O que faz com que a gente tenha essa transição de uma rendição, do medo, silêncio, para finalmente uma libertação? O que faz com que, lá no capítulo 18, versículo 5, o Ezequias tenha sido tratado como o maior dos reis que surgiu em Judá, em todo Israel. Então aqui eu já vou para algumas aplicações. Por que Ezequias, então, é tido como o maior dentre os reis de Judá? Porque ele não errou? Porque ele não pecou? É por isso? Não, né? A gente acabou de ver ali atrás, né? Ele se rende, ele tem medo, né? Então ele não é maior porque ele não erra. A questão aí não é errar ou não errar. Como para a gente, a questão da gente se relacionar com Deus, ter maturidade, espiritualidade, não está necessariamente vinculada ao erro ou não. Por que ele é maior? Por que ele é tido como o maior dos reis? Duas coisas desse capítulo 19. Porque ele procurou e deu ouvido ao profeta. Essa é uma das razões pelas quais ele é um grande rei, porque ele procura o profeta, e ao procurar o profeta, ele procura Deus. A ênfase é no livro dos reis, né? Por isso que esses livros são chamados os judeus chamam esses livros de livros proféticos, porque tem a presença dos profetas que orientam os reis, que são os homens mandados por Deus para orientar o povo e o rei. Então ele é grande, ele é um grande rei, porque ele ouve o profeta. E ele é um grande rei porque ele ora, né? Nas duas cenas, quando ele, na primeira, ele recebe a informação lá de tudo quanto foi dito, ele vai para o templo e ele não ora, mas ele pede para o profeta orar. Na segunda vez, quando a Síria de novo humilha Israel, Judá e humilha Deus, o que ele faz? Ele vai para o templo, pega a carta com todas aquelas palavras e apresenta de Deus, diante de Deus e ora. Então ele é um grande rei porque ele não é soberbo. Ele entende o seu papel, ele se humilha e ora. E claro, isso não é diferente para nós, né? Isso mostra a importância da escritura, né? Então a palavra de Deus, né? A gente não tem hoje um profeta que venha falar para a gente, mas temos a escritura que nos fala, que nos orienta, e temos a oração, que é o caminho pelo qual nós nos apresentamos a Deus, pelo qual nós dizemos o que sentimos para Deus, colocamos nosso coração, expressamos, enfim, a nossa fragilidade, mas também expressamos o nosso pecado, enfim, a nossa soberba e tudo que há de mal em nós. Então, esse capítulo 19 completa o 18 ao mostrar por que Ezequias é tido como o grande rei. Queria abrir agora, se vocês quiserem falar, comentar, pastor Lucas, enfim, comentários, questões, e eu fecho agora o meu microfone. Muito interessante, né, professor? Como o senhor falou, a estrutura que o texto é apresentado, né, e essa relação do rei com o profeta, né, porque se nós olharmos desde o início do livro dos reis, são relações extremamente conflituosas, né? Eliseu, Elias, com Acabe, né, e outras, assim, nunca o profeta e o rei estão tão próximos, né? Pelo contrário, tem reis que nem conseguem se encontrar, né, com o profeta, mandam grupos militares para buscar o profeta e tal. Então essa, vamos colocar assim, né, essa imagem, né, do rei procurar o profeta e ouvi-lo, né, realmente é uma imagem estranha, assim, né, para o livro dos reis. E demonstra essa aprovação de Ezequias, né? Então, muito legal, muito interessante, né? Como que a situação se constrói ali, né? Porque a nossa tendência é olhar Ezequias, né, a partir daquele momento, beleza, o cara, né, quis peitar o rei da Síria, a coisa azedou, né? Bem feito, agora arque com as consequências dos seus atos, né? Agora você está aí com as suas decisões e tal, que muitas vezes é o que a gente faz, né? Se alguém pisar na bola, a gente fala, agora lida aí com seus problemas, né? Agora não, você tem a Bíblia, né? Você tem a palavra, errou porque quis, pisou na bola aí e se vira.
E não é isso, né, que acontece, muito pelo contrário. Quando ele procura o profeta fala, olha, o Senhor mandou dizer isso, 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 né, depois dele ter orado e buscado, e como o Senhor atua, né, em favor do rei de Jerusalém, dos seus, né. Essa última imagem que o Senhor trouxe é extremamente poderosa, né. O mensageiro do Senhor, ele faz, né, não fala. A gente que é brasileiro tem aquele ditado, né, cão que ladra não morde, né. E a gente tem visto tantos discursos, né, inflamados, discursos de ódio e tal, mas quem realmente tem o poder, né, faz, não precisa ficar anunciando. Então, é muito, muito bonita, né, as imagens do texto e traz para a gente uma série de reflexões, né, ainda mais nessa fase, né, que a gente é, de alguma maneira, compelido, né, a confiar em tantas coisas, a gente se lembrar, né, que quem é por nós é o Senhor, né, e Ele continua sendo o mesmo, continua fazendo, assim como o Senhor colocou como exemplo aí no final. Excelente. Muita coisa para a gente aprender, né? Obrigado, Lucas, pela contribuição. Obrigado. Mais alguém, gente? Bom, Ezequias, ele recorreu a Deus porque ele sentiu na fraqueza que ele não tinha condições de enfrentar a força que tinha os assírios lá, né? E se ele fosse enfrentar, ia ser totalmente arrasado, como outras tribos, outros reis foram, né? Então ele fez o certo, né? Ele tinha fé em Deus e foi lá e pediu e foi atendido, né? E mesmo lá logo no início, Deus falou que o rei lá do Assíria, ele voltaria para a terra dele e seria morto. Ele não ia, né? E como foi? Chegou lá e foi mesmo. É isso aí. Bem lembrado, né, Zito? E isso é muito real na nossa vida, né, Zito? Às vezes a gente tem consciência de dificuldades e tal, e a gente fica aquele dilema, né? O que que eu faço? Reconheço que eu errei né, vou tentar ver como as coisas acontecem, mudam, né? Ou então não, vou bater o pé, vou firmar até, porque senão, né, vão achar que eu sou fraco e vão, né? É isso aí. Obrigado, Zito. Mais alguém? Tá bem? Wagner? Não? Ok. Muito bem. Então tá, vamos encerrar com uma oração, gente? Marisa, você pode orar para nós? Pode Posso? ser? Por Você. favor, Marisa. Obrigada, Senhor, por essa noite que estudamos mais um pouco da tua palavra. Obrigada pela companhia desses irmãos queridos conosco aqui nesta hora. Fica, Senhor, conosco nos restantes desse dia, dessa noite. Guarda-nos, ó Pai, e guarda os pastores da igreja, guarda cada um que está conosco nesta hora. Aprendemos de Ti, Senhor, porque o Senhor quer a nossa vida regrada, Senhor, nesse momento tão triste que estamos vivendo. Que sejamos fortes, que sejamos crentes em Ti, que o Senhor vai nos livrar dessa pandemia que está acontecendo aqui nesse país, em todo o mundo, Senhor. Amém. Guarda-nos, enfim, Senhor, todas as nossas famílias, todos os nossos irmãos, toda a igreja, todos os pastores, cuida de nós, Senhor. Em nome de Jesus que eu agradeço. Amém. Amém, Senhor. Tudo bem, gente. Obrigado. Tenham boa noite. Sexta-feira temos reunião de oração às 8 horas, quem puder, tá bom? Bom descanso para todos. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Noite. Tchau.